No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Bom dia, pessoal, já está no ar o Rádio de Bolso. Hoje, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. E o primeiro assunto de hoje é a declaração polêmica do presidente Lula. A polêmica declaração do presidente sobre as ações do governo de Israel na faixa de Gaza continua repercutindo desde domingo passado. E novos acontecimentos, novos lances nesta história. Agora, tem uma repercussão que está passando ao largo de tudo isso que você está vendo na imprensa, que tem a ver com o marketing da campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tenta a reeleição em novembro deste ano. E a história é a seguinte, a campanha do candidato Biden provavelmente precisava de alguém com peso político internacional falando o que Lula falou para confrontar o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, também chamado de Bibi. É que a escalada das ações militares ali na região, com essa escalada, o atual presidente americano tenta sem sucesso forçar Israel a aceitar um cessar-fogo ali na região de Gaza. Pois bem, esse cessar-fogo daria um fôlego ao governo norte-americano, visto por grande parte da comunidade internacional e pelos inimigos de Israel, obviamente, como cúmplice de Netanyahu em Gaza. O ex-presidente Donald Trump, por exemplo, sabe muito bem disso e se aproveita dessa fragilidade do governo Biden. O governo dos Estados Unidos, é bom lembrar, ora presidido por Biden, está amarrado a compromissos históricos com o governo de Israel e não faria uma declaração desse tipo contra o atual líder israelense. A campanha de Biden sabe como a carnificina em Gaza está grudada na imagem do atual presidente norte-americano pelo seu apoio incondicional a Netanyahu logo após os atentados terroristas do Hamas contra o território de Israel. Lá do outro lado, claro, o opositor de Biden, o Donald Trump, finge se opor a Netanyahu como estratégia de campanha. É um jogo de campanha, na verdade. Ele ajuda a colar no atual presidente ocupante da Casa Branca a pecha de culpado pelo rumo das ações militares de Israel em Gaza. Então tem um jogo político aí por trás de toda essa história. O Trump, por exemplo, não condena publicamente Netanyahu, mas condena o Biden pelo apoio ao governo do premier israelense na sua resposta considerada por muitos desproporcional no caso dos ataques do Hamas. Então é um jogo pesado e é nesse contexto que o pessoal do marketing do candidato Joe Biden deve estar recebendo a declaração do Lula dada nesse final de semana passado. A campanha do candidato Biden pode falar, o governo ora ocupado pelo presidente Biden não pode falar o que o Lula falou e as repercussões então ainda serão muitas ao longo desta semana. Segundo assunto do nosso Rádio de Bolso hoje é o seguinte, cresceram os pedidos de naturalização no Brasil. A Folha de São Paulo traz esse destaque sobre o crescimento dos pedidos de naturalização de estrangeiros no Brasil nos últimos anos. É uma nota que está lá na coluna Painel, uma coluna da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: Brasil bate recorde de naturalizações, mas não tem dados sobre origem. Segundo a nota, foram aceitos quase 11 mil pedidos de naturalização no Brasil, um recorde desde 2010, conforme dados do Ministério da Justiça. Houve um crescimento de 41% no total de pedidos de naturalização em comparação com o ano de 2019. O detalhe que está também na nota da Folha é o seguinte, é que o governo brasileiro não tem dados consolidados sobre a origem desses pedidos de naturalização, ou seja, de quais países são os solicitantes dos pedidos para naturalização como brasileiros aqui no nosso país. Então este é o segundo assunto de hoje. E agora nós já vamos para o terceiro assunto, que tem a ver com racismo ambiental. Olha só, um levantamento exclusivo feito pela agência pública
que é uma agência muito conhecida, muito gabaritada aí da área do jornalismo investigativo. Esse levantamento ele revela que distritos da cidade de São Paulo, onde moram mais pessoas negras, tiveram mais alagamentos, inundações e deslizamentos nos últimos 10 anos. Isso tem a ver exatamente com a questão que os especialistas falam do racismo ambiental. A conclusão foi feita a partir de dados da Defesa Civil do município, consolidados aí pela agência pública. No período, os 10 distritos da capital paulista com mais ocorrências do tipo possuem população negra acima da média da cidade. Segundo a agência pública, além disso, 9 dos 10 distritos dos bairros, é um conjunto de bairros, cada distrito em São Paulo, na verdade. A cidade tem 96 distritos e tem vários bairros em algum distrito, num distrito no caso. Então, além disso, 9 dos 10 distritos ficam nas periferias da cidade, enquanto apenas o distrito da Sé, está na zona central. A reportagem da agência pública aponta que na maior cidade do Brasil, bairros com a maior população negra têm, portanto, mais casos de alagamentos, inundações e deslizamentos na última década. Os desastres estão concentrados em áreas periféricas, sobretudo na zona leste da cidade de São Paulo. Portanto, aí um assunto que os especialistas envolvem no conceito como racismo ambiental, que ajuda a explicar tanto a demora do poder público em tomar medidas contra esse problema, quanto a falta de opção de moradia que parte da população negra enfrenta. Agora vamos caminhar para o final do nosso programa e com uma dica. Vocês estão lembrados, no início do programa eu falei aí da questão envolvendo a polêmica que envolve a fala do presidente Lula e o governo de Israel. Eu vou indicar então como dica cultural o livro Minha Terra Prometida, o Triunfo e a Tragédia de Israel, um livro fabuloso, eu digo para vocês. O jornalista, autor do livro, se chama Ari Shavit, um jornalista muito famoso. Ele é israelense, estudou filosofia na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é colunista do jornal liberal israelense Haaretz, um dos principais jornais lá de Israel. Também colaborador de publicações norte-americanas como a The New Yorker e o jornal The New York Times, entre outras. Esse livro, Minha Terra Prometida, o Triunfo e a Tragédia de Israel, ele realiza uma investigação sobre a história do seu país, do sionismo, e fala então dos principais acontecimentos históricos e como se formou o Estado de Israel, os desafios. Inclusive ele faz até uma pergunta, né? Israel sobreviverá? Então ele responde. Ele ganhou vários prêmios. Tá aí então um livro considerado fascinante pela revista inglesa The Economist e um dos mais nuançados e desafiadores livros sobre Israel escrito em muitos anos, segundo o Wall Street Journal. Tá aí para vocês então a dica do dia. Eu sou o Djair Galvão, agradeço a audiência, até o próximo programa.